Olá, você pode acompanhar também o Jornal da Record News também no seu celular, se você quiser. É só baixar aqui o nosso aplicativo aqui do Grupo Record, que é o Play Plus. Ou então você sabe que nós estamos em multiplataforma nas redes sociais todas. YouTube, Facebook, Instagram, etc. E a Record News, que é uma emissora aberta, país inteiro. São Paulo é 42.1, no Rio de Janeiro 52.1 e vai por aí afora. Bom, o nosso herói aqui do Jornal da Record News, a bordo do jato oficial, o Faísca chegou em Washington. Ele foi recebido com a comitiva brasileira pelo presidente Trump na Casa Branca. Está todo mundo lá, né? E o Faísca, inclusive, já está treinando o seu inglês. Olha ele, todo mundo no avião presidencial, né? Ele disse assim, olha lá, em inglês, me cat, you dog. Tá falando inglês assim, espetacular. Pois é, ele participou então da reunião do Trump com o Dudu, que quer ser embaixador na terra da Madonna. E o Faísca gastou seu inglês, que ele aprendeu assistindo os filmes dos super-heróis, sem aquela legenda embaixo, hein? Ele até aproveitou para pedir ao Trump um autógrafo da Mulher Gato, a qual é a grande heroína dele. Há atualmente, claro, uma aproximação evidente entre o Brasil e os Estados Unidos. Isso é bom ou ruim? Mande aqui sua opinião pelas redes sociais aqui da Record News, ok? Mande para mim. O nosso portal, r7.com, tem aqui então a fala da chanceler alemã. Merkel garantiu a ação europeia na Amazônia, segundo Bolsonaro. Ligou para ele hoje e conversaram amistosamente. Veja também outras notícias para você saber de fato que país é este. O governo propõe um salário mínimo de apenas R$ 1.039 no ano que vem. A Raquel Dodge pede o plenário do Supremo tenha uma decisão final se anula ou anula condenações da Lava Jato. O governo anuncia que vai cortar 20% da grana do Sistema S. 2 bebês morrem com sarampo em São Paulo. São 3 mortes provocadas pela doença aqui no estado. Bolsonaro diz que não vai mais delimitar nenhuma terra indígena no mandato dele. Mas o que é exatamente uma terra indígena? Qual a proporção do território brasileiro? A gente vai mostrar. As empresas são obrigadas a pagar uma multa de 10% para o governo quando demite um funcionário. O governo diz que vai acabar com isso, mas pode ficar tranquilo que os outros 40% você vai continuar recebendo se for demitido. Mas afinal, para onde vai esse dinheiro? O ministro da Saúde diz que remédios à base de maconha devem usar um princípio ativo sintético. Assim, não haveria necessidade de liberar o plantio da maconha. Crianças, esportistas, árvores e pets comemoram a proibição em São Paulo de fumar em parques públicos municipais. Só o Faísca protesta. Na sua opinião, você acha que realmente é necessário uma lei para isso? Ou uma plaquinha avisando proibido fumar seria o suficiente? Qual é a sua opinião? Mande aqui pra gente, pode ser através das redes sociais, da Record News, ou então no meu Zap, que é o 11 São Paulo, 942-128-782. Finalmente, a revista Veja encontrou Queiroz, o assessor do Flávio Bolsonaro, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Veja aí a nossa imagem do dia. É o mais novo jornalista do Brasil. Ele comemora com sua roupa de trabalho. Dá para ver que o jornalista trabalha como gari. Empresas desenvolvem programa de desligamento voluntário, o tal do PDV. Ou seja, a pessoa deixa a empresa em troca de alguns benefícios. É compensador ou não? O nosso convidado vai orientar. Na gaveta do Jornal da Record News, a Polícia Federal vai ou não liberar o passaporte para o ex-presidente Temer ir para a Inglaterra? Acho que ele vai visitar a rainha. Esta situação de dubiedade ou de dúvida não pode persistir por muito tempo. A Agência Nacional de Saúde proíbe 51 planos de saúde de venderem serviços a novos clientes. A justificativa é por excesso de reclamação. Veja aí se o seu plano não está no meio.
Deputado do PSB é expulso por votar contra a decisão do partido na reforma da Previdência. É verdade que ele continua no cargo, mas se quiser tentar se reeleger, precisa procurar outro partido. Lembra aí que o Jornal da Record News, além da TV, ele está também na multiplataforma. E por meio delas você pode ver tudo que se passa aqui no jornal, participar das lives e cobrar da gente. Busca de isenção, busca de interesse público. E olha, nossa primeira participação na multiplataforma começa às 5 da tarde com o nosso podcast R7.com, ok? 6 da tarde, nós temos então a reunião de pauta, a participação da nossa companheira que está aqui, né? Amanda, está lá também o Felipe, hoje está conversando a respeito dos temas tratados aqui no jornal. Lembrando que a comunicação aqui fica mais fácil para você participar com a nossa hashtag. A nossa hashtag é JRNews, como você já está acostumado, ok? Bom, nós temos também um desafio novo aqui no jornal hoje. O nosso desafio é escrito por esse cidadão que eu gosto muito dele, um jornalista americano, já morreu, chamado Mark Twain. Esse é assim: difícil uma pessoa sentir-se confortável sem ter a própria aprovação. Eu vou repetir. É difícil uma pessoa se sentir confortável sem ter a própria aprovação. Se você não se aprovar assim mesmo, é o que vai acontecer. Bom, a reforma tributária pode cortar 20% da grana do Sistema S, que é um grupo de entidades que investe também em ensino profissionalizante. Se eu me lembro bem, SESC, SENAC, SEBRAE, SESI, né? Todas elas. O governo fechou um acordo com as entidades para que a reforma proponha um corte gradual na folha de pagamento dos trabalhadores, que vai para eles. A desoneração ocorreria entre 2 e 4 anos e o Ministério da Economia espera poupar aí uns 4,5 bi por ano com essa medida. O ministro Paulo Guedes, aliás, antes do Bolsonaro ser eleito, ele foi lá na Firjan, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, e lá ele já tinha dado, né, um aviso para o Sistema S. Você quer ver? Como é que você pode cortar isso, cortar aquilo e não cortar o Sistema S? Tem que meter a faca no Sistema S também. Vocês estão achando que a CUT perde o sindicato, mas aqui fica tudo igual. O almoço é bom desse jeito, ninguém contribui. Paulada no Sistema S, hein? Aliás, uma coisa que eu não entendo é o seguinte: se o dinheiro é público, deve sair do nosso bolso lá para o Sistema S. Claro que sai. Sai daqui, ó, do imposto, do tributo, que é 1 trilhão e 631 bilhões de reais que a gente já pagou esse ano. Tá certo ou não? Detalhe, e aí? Mas há ou não há uma fiscalização por parte do Tribunal de Contas da União? Se é dinheiro público, nós temos o direito de saber onde eles gastam. Não é? Já ouvi comentários aí no passado dizendo que essa grana, 80% era gasta com eles mesmos, com o sistema mesmo, e só 20% aplicada em educação. Eu acho que seria bom, né? Porque aqui não se trata de caso de sonegação, não é sonegação. Isso aí é caso pura e simplesmente voltado para a arrecadação. Bom, vamos então aqui a mais uma notícia. A Justiça decretou a prisão do ex-presidente da FEComércio, Orlando Diniz, que é investigado pela Lava Jato. Sabe por quê? Ele não paga a pensão alimentícia da filha dele, isso da prisão. São 2 casos da prisão. Um deles é não pagar a pensão alimentícia para Xilindró. Prisão de 30 dias. O Diniz alegou que está com os bens bloqueados e que voltou a trabalhar no açougue da família. Olha que legal. O ex-dirigente da FEComércio chegou a ser preso na operação que revelou um esquema criminoso montado por quem? Se é no Rio de Janeiro, o Cabral. Mas acabou solto por decisão do ministro do Supremo Tribunal, Gilmar Mendes, carinhosamente chamado aqui de El Libertador. O cidadão lá também é suspeito de desviar grana do Sistema S, que eu acabei de falar agora, para grandes escritórios de advocacia. Então nós temos que saber, pô. Nós temos que saber onde é que o Sistema S gasta o seu dinheiro. O seu não, o nosso. Bom, você já deve ter ouvido dizer que algumas empresas, algumas estatais, algumas empresas privadas, elas fazem um plano de demissão voluntária, também chamado de PDV. Mas a questão é o seguinte, vale a pena, não vale a pena aderir a um PDV? Quem está gentilmente conosco aqui é o cofundador do Bem Financeiro, que é o Silvio Bianchi. Silvio, muito obrigado por atender aqui o Jornal da Record News.
Boa noite, doutor. Muito obrigado pelo convite. Muito grato. Silvio, geralmente esses programas de PDV, eles são favoráveis ou pode não ser tão favorável? Como é que é isso? Então, o programa de PDV pode chegar a ser um desafio para as pessoas que trabalham numa empresa. Por quê? Ele tem umas vantagens interessantes. Um salário extra adicional, dependendo muitas vezes do tempo de trabalho dentro da empresa, plano de saúde estendido, uma complementação da previdência privada e, às vezes, também uma assessoria em recolocação profissional. Porém, o participante, ou seja, o funcionário, tem que ter claro uma coisa: essa pessoa está perdendo o emprego. A diferença é que, em vez de ser demitido, através dessa proposta que a empresa está fazendo, o funcionário é estimulado a que, se avaliar e achar que é interessante, essa pessoa vai se apresentar para pedir, por favor, eu quero ser demitido porque eu tenho interesse em receber todos esses benefícios. Agora, Silvio, participando do PDV, ele vai sair da empresa. Ele tem direito a receber a rescisão do fundo de garantia, a multa de 40% também ou não? Não, porque ele não está sendo demitido. Ele está se demitindo. Ou seja, nessa proposta que a empresa está fazendo para o funcionário aceita um pacote de benefícios a câmbio de retirar-se da empresa. Portanto, ele não está sendo demitido. Portanto, não existe a demissão sem justa causa. Silvio, então posso entender nessa mesma linha que ele também não vai ter direito ao salário-desemprego? Exatamente. Ele não está desempregado. Ele está desempregado, mas ele se retirou da empresa. Então, ele tem coisas que ele não vai receber. Não vai receber a multa e, exatamente, não vai receber tampouco o salário do desemprego. Entendo. O que seria razoável? 3 salários para compensar, mais 3 meses ou 6 meses do plano de saúde? O que geralmente as empresas oferecem, assim, de uma maneira geral? Olha, cada empresa é uma empresa e cada um faz uma proposta diferente. Depende muito também da necessidade da empresa de convencer seus funcionários a retirar-se. Então, geralmente a empresa oferece um monto fixo, X, e uma percentagem do salário, às vezes até um salário por cada 1 ou 2 anos trabalhados. Tá? O que acontece? A empresa faz a proposta para os funcionários deveriam avaliar seriamente e com muito carinho essa possibilidade, mas mais do que carinho, com muito cuidado. Por quê? Porque deixar de trabalhar, ficar sem emprego, às vezes não é tão bom negócio. Às vezes esse montante que eles estão recebendo parece muito interessante, mas por quanto tempo essa pessoa vai ficar fora do mercado até voltar a se recolocar em uma posição similar, com um salário similar? Portanto, no momento de avaliar essa proposta, é bem importante, primeiro, a pessoa pensar se realmente qual é o seu interesse em continuar ou não com a empresa. Lógico que também é importante essa pessoa avaliar se a empresa tem interesse ou não em continuar a contar com ele dentro do quadro de funcionários. Depois, é muito importante fazer essa decisão em família, ou seja, reunir a família e avaliar realmente o que vai acontecer a partir dessa pessoa sair. Muitas vezes essa pessoa, na hora de receber esse valor, está pensando, eu tenho um monte de dívidas, o melhor que eu vou fazer é pagar as minhas dívidas. Muito cuidado com isso. Antes de sair pagando dívidas, é bem importante essa pessoa organizar seu orçamento, saber exatamente quais são as despesas mensais, enxugar no possível as despesas que não são tão importantes e, a partir de aí, organizar o orçamento e pensar, agora,
com uma parte desse montante que eu vou receber. Será que eu posso negociar dívidas? Quais dívidas vou renegociar? Ou seja, realmente se precisa de fazer um estudo bem cuidadoso antes de sair aceitando, às vezes, essas boladas, vamos falar assim, de dinheiro interessantes. Agora, Silvio, se a empresa está fazendo corte, vai demitir a pessoa, ela vai perder o emprego. Então, ela tem que avaliar bem o seguinte, vou sair mesmo. Ou eu tenho mais vantagem sendo demitido, que eu vou receber os 40% do fundo de garantia, depois eu vou pedir o salário de desemprego, não é? Ou eu aceito participar do PDV, como você acabou de explicar, com todos esses cuidados que você acabou de explicar para a gente. Exato, ou seja, essa pessoa realmente vai ser demitida, porque essa é a outra questão. Se essa pessoa não entrar no PDV, será que essa pessoa será demitida sem justa causa? Provavelmente, as empresas, quando fazem esses chamados, eles já fazem essa proposta pensando em mais ou menos qual será a adesão. E olha, e sempre tem uma coisa, você se apresenta no plano, mas a empresa pode recusar e falar, não, eu não quero você fora da empresa, eu não vou te incluir dentro do plano. Por mais que o plano é livre e ninguém precisa ser, nem pode ser pressionado para participar, é bem importante avaliar realmente, bom, qual vai ser meu futuro dentro da empresa? Ok, perfeito, eu não aceito, porque posso receber mais se for demitido sem justa causa. Será que vai ser demitido sem justa causa? Entendi. Silvio, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Muito obrigado, um prazer estar com vocês. Muito obrigado. O Silvio Bianchi é um consultor, cofundador do Bem Financeiro. Olha só, quero lembrar para você o que ele acabou de dizer. Plano de demissão voluntária, ou ser mandado embora porque a empresa está fazendo corte. Então, preciso saber exatamente no plano de demissão voluntária se vale a pena aderir ou não. Se eu aderir, já explicou, eu vou perder os 40% de multa do fundo de garantia. Quando eu sou demitido, eu posso tirar algum dinheiro do fundo de garantia para algumas coisas. E vou perder também o chamado salário-desemprego. Ok? Então, é bom a gente pensar direitinho nisso, né? Se vale a pena ou não. Aí o PDV tem que me dar alguma coisa em troca. Quanto salário eu vou receber? 3 salários, mais vantagens. Aí, talvez seja melhor. Mas como ele lembrou bem, não se esqueça que participar do plano, você vai ficar desempregado depois e vai ter que, logicamente, arcar com aquelas despesas todas que qualquer cidadão tem, ok? Então, espero que o que ele disse ajude você, numa hora qualquer, a decidir sobre isso, tudo bem? Bom, o Jornal de Multiplataforma, que somos nós aqui, vamos então para a nossa primeira live. A gente está fazendo uma pergunta ligada aí à cidade de São Paulo, proibido fumar em parque público, e eu pergunto, será que precisa de uma lei? Não bastaria um cartazinho lá dizendo o que você acha? O pessoal não vai respeitar a plaquinha de é proibido fumar? Sei não. Vamos lá. Bom, vamos lá. Aqui no parque agora é proibido, vai ser do Roberto Carlos ou não? Foi o aviso que eu li, é isso não, Roberto Carlos. Muito bem, mas é aí. Bastaria então uma plaquinha ou precisa realmente uma lei como fizeram? É um exagero, não é um exagero? Isso aqui é o país das leis, um cipoal de leis, não sei. O que é que você pensa disso? Vamos lá? O Xavier, de Curitiba, assim, concordo com o prefeito de São Paulo. É preciso criar regras e tirar do bolso se as pessoas não respeitam. Xavier, prazer em conhecê-lo. Lembrando o seguinte, a multa é de 500 pau. O cara foi pego no parque fumando R$500 de multa. Eu quero saber o seguinte, como é que a gente vai cobrar? Ou não é? Como é que isso vai funcionar? Obrigado, Xavier. O Murilo, de São Bernardo. Na minha opinião, só as placas seriam suficientes. Mas claro que há exceções, mas na maioria das vezes as pessoas respeitam. Então, Murilo disse, não precisa mais uma lei, daquelas que pegam, não pegam. Então, põe a plaquinha lá, proibido de fumar. Bom, não é? Obrigado, Murilo.
Mais uma informação, mais um comentário do José de Santa Catarina. Ele disse, acho que as placas seriam suficientes. O José, como eu, né, acho que as pessoas são respeitosas. Está escrito lá, não pisa na grama. Você vai lá pisar na grama? Não, não pisa na grama. Está escrito não pisa na grama. Não é. Está dizendo é proibido fumar, vamos respeitar. Mas fizeram lei. Obrigado. A Maria Alice, que é de Niterói. A verdade é o seguinte, nem com as leis pessoas respeitam, nem com placas. É preciso educar. A Maria Alice foi no ponto. É uma questão de educação. É uma questão de cidadania. Se eles não podem fumar, não é? Pronto, as pessoas respeitam. Mas precisamos mais educação, como lembra aqui a Maria Alice. A Estela, que é aqui de São Paulo, em Osasco, ela já faz o seguinte comentário. Infelizmente, temos muitos brasileiros mal educados. Se não respeitam limite de velocidade, vão respeitar uma placa no parque? Concordo com o prefeito, porém temos que investir muito em, eu acho que faltou a palavra educação ali, né? Creio que interpretei corretamente o pensamento da Estela. Muito obrigado mais uma vez. O Nelson, de Salvador, na Bahia. Se colocar sua placa proibido fumar, rouba a placa. Olha o que o Nelson escreveu ali, ó. Veja lá. Se colocar sua placa proibido fumar, é capaz de roubar a placa. Não é possível, né? Obrigado, Nelson. Logicamente está fazendo aqui uma brincadeira. Mas às vezes pode acontecer realmente isso. Falta de cidadania, falta de educação e falta de respeito. Juntamos as nossas redes sociais. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, disse hoje que defende que o plenário do Supremo, plenário você sabe, são 11 pessoas com aquela capa, tem a palavra final na anulação das condenações, como por exemplo aquela do ex-presidente do Banco do Brasil, da Petrobras, o Aldemir Bendini. Ele teve a condenação suspensa por ordem processual, sem relação com o mérito da sentença, ok? Para a Procuradoria, a decisão envolvendo esse cidadão pode abrir caminho para casos semelhantes e soltar um monte de gente. O Bendini tinha sido condenado a 11 anos de prisão pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro. E agora o processo dele vai retornar à primeira instância. Deu para você entender ou não? Então não é que a sentença foi anulada, o mérito. A decisão é o seguinte, realmente o cidadão foi corrupto, foi a justiça que está falando, não sou eu. Ok? Mas teve uma pinimba ali no processo, no andamento do processo. O advogado descobriu, o pessoal deve ganhar uma grana para descobrir isso. Não. O advogado descobriu, foi no Supremo e um juiz mandou dizer, bom, então o processo não vale não, volta lá. E o que a Raquel está dizendo agora? Em vez da gente decidir por um pedaço do Supremo, que é uma turma, vamos decidir pelo plenário. Isso é extremamente importante para todos nós, extremamente importante. Vamos ver o que vai acontecer quando chegar lá no plenário do Supremo, né? Certamente todo mundo vai estar, nós também vamos estar lá para informar você o que os juízes, ou ministros, se você quiser, vão decidir. Bom, para você poder entender um pouquinho melhor como funciona essas instâncias, dá uma olhadinha aqui no nosso telão, ok? Fica mais fácil de você entender. Aqui, olha o seguinte, nós pegamos aqui, para não ficar complicado, porque também fica complicado, também me perco. Isso aqui vamos falar da Operação Lava Jato, que ocorre na Justiça Federal, tudo bem? Tranquilo. Muito bem. Onde é julgado a primeira vez? É aqui na primeira instância. Onde estava o Sérgio Moro? Na primeira instância. Onde está o Bretas, que é lá do Rio de Janeiro? Na primeira instância. Ok ou não? Então ele decide aqui. Ou ele condena, ou ele absolve. Tanto a defesa quanto o Ministério Público, se não estiverem contentes com a sentença do juiz, o que eles fazem? Recorrem na segunda instância. Olha como é que chama. Tribunal Regional Federal. Estou falando da Justiça Federal. Aqui, eles podem absolver, podem condenar ou podem aumentar e reduzir a pena. Aqui, ó.
Ok? Muito bem. Então, esses dois aqui, eles julgam o mérito. Se o cara roubou, se não roubou, se é corrupto, é aqui que decide. Para lá não decide mais. Bom, mas aí o cidadão lá, o condenado, com o bem dele, não pode recorrer aqui? Pode. Pode recorrer, mas aqui eles estão discutindo só a juridicidade, não mais o mérito. Mas aí ele pode chegar no Supremo? Pode. Acabei de mostrar do bem dele. Aqui também se discute o quê? A juridicidade, não o mérito. Ok? Aqui não reforma o mérito. Se você foi condenado, você está condenado. Esse aqui não pode descondenar, nem isso aqui, falando uma linguagem simples. Ok? Eles podem dizer, não, o processo não está correto, volta para a primeira instância. Foi o que aconteceu agora com o Mendini. Deu para entender ou não? É bom a gente guardar essa sequência aqui, ó. É facinho de entender, porque a gente todo dia está falando e às vezes a gente acaba se... Nós mesmo aqui, né, na redação a gente se perde. Então, para nós também fica fácil. Primeira instância, segunda instância, terceira instância e a instância final, que é o Supremo Tribunal Federal, onde tem os 11 homens e mulheres de capas pretas. Bom, nós temos aqui uma informação também para você em relação ao seguro do seu carro. Se o seguro do carro pode ficar, nós lemos aqui dizendo que o seguro do carro pode ficar 30% mais caro se a pessoa divorciar. Achamos uma coisa tão incrível que nós pedimos para o Alexandre Camilo, presidente do Sindicor, explicar melhor isso para a gente. E o Alexandre está aqui. Alexandre, obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Imagina, eu que agradeço, é um prazer falar com você, Heródoto. Obrigado. Alexandre, que história é essa, então, se porventura o casal se separar, o seguro do carro continua o mesmo, não continua, o cara está meio abalado, por isso o seguro não vai pagar. Então, que história é essa? Além de separar, ainda a conta fica mais cara, né? Aliás, separou, a conta sempre fica mais cara, né? Muito mais cara. É verdade. Mas seguro, a precificação de seguro, Heródoto, e todos os seus espectadores, é, na verdade, uma avaliação de risco. O seguro é precificado conforme aquele bem que pretende ser garantido está exposto a risco. Esta é a lógica de seguro que, às vezes, o segurado, o consumidor, não consegue compreender muito bem. Então, por fatos, por estatística, fatos comprovados mesmo, por ocorrências, a gente sabe que a pessoa, quando ela não está numa união estável, não é a questão de se divorciar propriamente dito, ou só isso. Mas se ela não vive um momento de união estável, se ela não está casada, ela evidentemente ela tem um ritmo de vida um pouco mais intenso, um pouco mais dinâmico, ela procura sair mais, ela talvez circule mais pela cidade, principalmente uma cidade como São Paulo, e assim sendo, o bem segurado, que é o automóvel, evidentemente ele está mais exposto a risco, por transitar mais, por ficar talvez estacionado mais na rua. Então esta aqui é a questão. Não é necessariamente só o fato de a pessoa estar divorciada, mas sim uma somatória de fatores ao qual o bem segurado está exposto a risco. E uma das situações que pode agravar um pouco esse custo é, de fato, a pessoa, num determinado momento, não está vivendo uma união estável, não está casada, ou por qualquer motivo, ou ter passado por um divórcio, por uma separação. É isso, basicamente, que faz com que o valor do seguro seja construído, essa é a arquitetura do valor de um prêmio de seguro, como a gente chama. Alexandre, por que muitas vezes pessoas que têm... Nós estamos falando de veículo de carro. Pessoas têm o mesmo carro, mesmo ano. Para um, o preço do seguro é um valor e para outro, o preço do seguro é outro. Por quê? É justamente por isso que eu tentei expor agora, Heródoto. É a avaliação, é o quanto aquele bem está exposto a risco. Então, nós sabemos que tem regiões de São Paulo, tanto da capital quanto do estado e do Brasil, que você tem uma incidência maior de roubos ou furtos, ou porque tem rotas de fugas melhores. Então, isso, evidentemente, é uma situação a ser avaliada. Você tem um determinado momento da sua vida, faixa etária, onde você ainda é um motorista mais ou menos experiente, ou você se expõe mais a risco, com mais frequência.
próprio modelo do veículo. Em determinados momentos, um determinado veículo é mais suscetível a roubo, porque tem um mercado paralelo de peças aí, infelizmente, que tem mais atratividade em roubar esse veículo e desmontá-lo, né? E trazer as peças dele para o mercado aí paralelo, né? Os famosos roubaltos da vida. Então, toda essa somatória de situações é que constrói o preço do seguro. Então, às vezes, as pessoas têm uma condição parecida, mas um bairro diferente, uma situação, se estuda ou não estuda, a idade, gera essa precificação diferente. Por exemplo, nós sabemos que as mulheres são mais precavidas, são mais cautelosas. Então, o preço do seguro de automóvel para a mulher, historicamente, sempre foi mais em conta do que o seguro de homem, talvez nessa faixa aí de 30%. Então, a mulher poderia se sentir favorecida por isso, mas, na verdade, é o justo, é o preço justo cobrado a ela, por ela ser mais cautelosa mesmo e, comprovadamente, ter um menor número de ocorrências. E quando a mulher se envolve no acidente, normalmente os acidentes são de pequena monta, não são danos tão grandes assim. Então é isso que faz com que o veículo, os automóveis tenham essa tamanha discrepância em prêmio de seguro, em preço, e às vezes, mais uma vez, o consumidor não entende. Às vezes o mesmo veículo, um carro comum, um Toyota Corolla, um Honda Civic, um carro mais comum, um Gol, tem uma precificação tão diferente entre segurados e condutores desses veículos, Heródoto. Alexandre, é fato também que os motoristas mais jovens, para os motoristas mais jovens, o seguro é mais caro do que para os motoristas mais velhos? É verdade, mas eu vou procurar classificar de uma outra forma. Não é que para o mais jovem é mais caro. Para o mais experiente é mais justo, né? Não seria justo um homem de 40, 50 anos que efetivamente tem uma direção mais cuidadosa, que já passou aquela fase de tantos rompantes, pagar o mesmo preço que um jovem que ainda carece de experiência ao volante, que é um pouco mais impetuoso, próprio da juventude. Todos nós fomos jovens um dia, a gente sabe disso. Então, é verdade que o veículo, o prêmio do seguro para um jovem, ele é mais alto do que para uma pessoa de uma idade mais avançada, mas eu prefiro classificar que isso é mais justo para aquele que é mais experiente. Alexandre, eu queria fazer uma última pergunta. Fique à vontade. Mas é para o cenário. O que você... É para o cenário. Que cenário é esse que tem atrás de você aí? Hoje é aniversário da minha esposa e nós estamos comemorando num restaurante, estou com toda a família aqui. Acredito que atrás de mim tem uma adega. Por isso que eu vim de Uber. Alexandre, então você fala para ela que, em nome aqui da equipe do Jornal da Record News, nós desejamos um grande aniversário para ela, uma grande festa aí na sua família. Muito obrigado, Heródoto. É sempre um prazer falar com você. Eu digo sempre que você tive o privilégio de tê-lo como mestre na faculdade. É um prazer sempre estar com você. Tá, muito obrigado. Até mais. Muito grato. Um abraço. Obrigado. Você vê como é que é? Aquela atrás era uma adega. Eu estava vendo, os vinhos brancos estavam mais em cima. Os vinhos tintos estavam mais embaixo. Então, uma brincadeira, logicamente. Quero agradecer ao Alexandre Camilo, presidente do Sindicato dos Corretores, conversando aqui conosco, gentilmente. E você vê, primeiro, a disposição dele em falar, né? Conosco, comigo e com você. Não está falando para mim, está falando para nós dois. E segundo, também, a facilidade da tecnologia. Ele está num restaurante. Eu vi até atrás, um cidadão, de vez em quando, foi lá e pegou uma garrafinha de vinho. Eu falei, opa, peraí. Muito obrigado. Bom, no Brasil, como você sabe, polêmica que não falta. Então, aqui, a gente não morre de tédio. Tanta coisa que tem. Uma delas é a discussão que tem em torno da demarcação das terras indígenas. Hoje, inclusive, o presidente Bolsonaro voltou ao tema
e afirmou que no governo dele ele não vai mais delimitar nenhuma terra indígena e deve revisar as áreas já delimitadas para saber se existem ou não irregularidades. Pode existir, mas afinal é o seguinte, uma questão que é para a gente entender. O que é exatamente uma terra indígena? Vamos entender isso aqui no texto da Jéssica Veloso. As terras indígenas não existem porque os índios decidiram isso sozinhos. Elas estão na Constituição Federal de 88. De acordo com a legislação, os índios são os primeiros senhores da terra, ou seja, o direito dos índios está garantido na legislação brasileira. Depois dessa decisão, a Constituição também impôs ao Estado o dever de demarcar essas terras. Mas você pode se perguntar como isso funciona. É assim. Além da posse das terras, os índios podem usufruir exclusivamente das riquezas do solo, dos rios e dos lagos que existem no local. São dadas fatias de terras a eles, mas não pense que os índios não têm nenhum tipo de responsabilidade. A partir do momento que a terra é demarcada, o índio passa a cuidar dessa área, inclusive da preservação do território. Pela definição da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, terra indígena é uma porção do território nacional que é de propriedade da União e habitada por um ou mais povos indígenas. Se trata de um tipo específico de posse e não deve ser confundido com o conceito de propriedade privada. No Brasil, existem mais de 460 terras indígenas regularizadas, o que representa cerca de 12% do território nacional. E boa parte está concentrada na Amazônia Legal. 12%, portanto, foi o que eu acabei de aprender aqui. 12% então, do território brasileiro ainda se considera, então, território indígena. São terras demarcadas. Claro que na época da chegada dos portugueses era 100%, né, pessoal? Não é verdade? O Chile anunciou agora há pouquinho que vai enviar ao Brasil 4 aviões tanques para ajudar a combater os incêndios na Amazônia. Eu já expliquei para você de onde vai. O presidente do Chile se chama Sebastián Piñera, afirmou que os aviões vão ser pagos com financiamento disponibilizado pelos países do G7. O presidente do Chile ainda explicou que já manteve contato com os governos do Brasil, do Paraguai, Peru, Colômbia, Bolívia, para saber quais são as necessidades dos países. Por quê? Porque nós explicamos aqui para você, mostramos no mapa, que a Amazônia não é só no Brasil. 40% da Amazônia está no Brasil. Os 60%, então, Chile, Bolívia, Paraguai, Colômbia, Venezuela, Equador, estão espalhadas aí na América do Sul. E todas elas, logicamente, têm que ser preservadas e todas elas precisam de apoio. Bom, nós estamos aqui nesse Jornal Multiplataforma, nós vamos então aqui fazer nossa segunda live, ok ou não? Para você comentar conosco a respeito se o país tem muita lei ou se muitas delas são absolutamente desnecessárias e bastaria uma plaquinha, por exemplo, de é proibido fumar. Vamos ver? Você está opinando aqui na nossa live, essa aqui é a nossa segunda live. O jornal está em multiplataforma, você que está nos vendo agora só nas redes sociais. Tá? Você pode nos acompanhar na Record News, TV, 42.1 em São Paulo, 52.1 no Rio de Janeiro. Ok? Não? Se puder nos ajudar a divulgar, para nós é muito bom, muito grato. Bom, precisa lei ou uma plaquinha resolve? Essa é a questão. Precisa de uma lei dizendo que não pode fumar no parque ou a gente bota uma plaquinha lá dizendo não pode fumar no parque? Vamos aqui aos nossos convidados. Ildemar, de Goiânia. Sobre a proibição de fumar em parques, eu concordo com uma lei de abrangência nacional. Uau! O Ildemar está lembrando o seguinte, a lei que foi aprovada é só no município de São Paulo. Não vale para o Estado, não vale para a União, o país inteiro. O Ildemar é da opinião que deveria ser nacional a lei. Obrigado, Ildemar. Grato. A Marisa, que é de Paulínia, interior de São Paulo. Sou favorável à proibição de fumar nos parques públicos. Afinal, as pessoas procuram lugares agradáveis e fumaça não combina, diz ali a Marisa, né? Tem cigarro eletrônico, tem vape, que eu nem sabia que existia isso. Tem o narguilé, que é aquele, né? Alguns lugares também o pessoal fuma aqueles narguilé, já viu que tem aquela mangueira, enfim. Vamos lá.
Ana Lúcia, de Cuiabá, em Minas Gerais, Mato Grosso, perdão. Quando as placas de fumantes não funcionam no Brasil, infelizmente, a maioria dos brasileiros é mal educada e não segue normas, diz aí Ana Lúcia. Em outras palavras, ela está dizendo que falta educação e falta cidadania. É ou não é? Obrigado. Urbano, que é de St. Paul, nos Estados Unidos. Uau! As leis dessa natureza são mais úteis aos cofres do que ao povo. Seria mais eficaz uma placa com final humorístico típico. Proibido pisar na grama. Se não sabe ler, pergunte ao guarda. Olha a gozação dele aqui. Vê de novo, ó. Uma plaquinha assim. Brincadeira, né? Proibido pisar na grama. Se não sabe ler, pergunte ao guarda. O seu guarda, posso pisar na lama? O cara já te leva. Eu gostaria de saber onde é a cidade de St. Paul, São Paulo, em inglês. Gostaria de saber, Urbano, a hora que você puder, manda aí qual é o estado americano. Obrigado. Dá tempo mais uma? Dá. O Murilo. O Murilo diz assim, não. O que seria necessário era o povo ter respeito e não fumar. Educação, está dizendo o Murilo aí. Tudo bem? Luciana, Vitória, para mim, tem que ser cobrado multa sim. Se colocar só o cartaz, eles não vão obedecer. Uau, vamos ver aí. Temos ainda mais tempo para mais participações na próxima live, ok? Olha, uma coisa bastante importante, vamos prestar bastante atenção. 2 bebês morreram hoje em São Paulo por sarampo. Um deles, aqui da cidade, tinha 9 meses e se infectou, foi contaminado antes de tomar a vacina. Outro bebê é de 4 meses, aqui na região metropolitana, em Barueri. As mortes ocorreram na primeira semana de agosto. O estado tem agora 3 mortes de doença desde 1997. Então as pessoas precisam entender, né? Eu não sei a partir de que ano uma criança pode tomar essa vacina, não sei. O médico sabe, logicamente. Mas os adultos, com certeza, que não tomaram a vacina, precisam tomar, porque a doença, como você vê, ela está, né, hora outra, pipocando em alguns lugares do nosso país. Outro detalhe, já que nós estamos falando de saúde. A Agência Nacional de Saúde proibiu, hoje, a venda de 51 planos de saúde a partir da próxima sexta. A justificativa é o seguinte, eles estão vendendo mais do que eles são capazes de atender. Ou seja, tem excesso de reclamação recebida através de um programa que monitora o atendimento. Aliás, se você tiver uma reclamação do seu plano, basta ligar para os canais de atendimento da ANS. A ANS é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Se você quiser saber se o seu plano foi ou não um desses, que não pode mais vender, basta entrar no site da ANS, ok? Vou mostrar de novo aqui na tela. Dá para a gente mostrar de novo o site aqui ou não? Está aqui, ó. Você entra aqui, tá vendo? Ó, olha lá. ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, você entra aqui. Planos de saúde com a comercialização suspensa. Entra lá e vê se o seu plano de saúde faz parte. Ou então, vou comprar um plano de saúde. Olha o nome de todo mundo aí, ó. Ó, Fundação Saúde Itaú, Unimed, blá, blá, blá. Assistência Médica Infantil Limitada, AGMed Saúde. Tem 51 aqui, ó. Tem vários, tá vendo ou não? Aqui, Sociedade Assistencial Médica e Odontocirúrgica, tal, e vai por aí afora. Dona Saúde Clínicas, Plena Saúde Limitada, enfim, tá aqui, ó, ANS. Entra lá e se você tiver dúvida, entra lá, né? Ou se vai comprar, entra antes de você comprar, porque eles não estão atendendo bem. Aí o pessoal reclama, paga e na hora que precisa do médico não tem. O gás metano, vou repetir, metano, vamos acostumando com o nome. Ele é um dos maiores vilões do aquecimento global. Aí a pergunta é o seguinte, é o gás metano? Mas quem é que produz o gás metano? A indústria de petróleo é uma grande produtora desse gás terrível, metano. Mas há uma outra fonte. São os simpáticos boizinhos e vaquinhas que pastam alegremente nas fazendas. Já existe até pesquisa para tentar resolver o problema, ou seja, das vaquinhas, dos boizinhos, não soltar tanto gás metano.
Veja aqui no texto de Eufrides Júnior. Quem vê esse animal pastando calmamente nem imagina que uma parte das emissões de gases de efeito estufa no mundo vem dele. Durante a digestão, bois e vacas produzem muito metano, que é um gás que contribui com mais de 20% do efeito estufa. Para se ter uma ideia, um animal desses produz em média de 250 a 500 litros de metano por dia. Os rebanhos são responsáveis por quase 30% do metano gerado no mundo. Mas o gás natural, aterros, esgoto e o cultivo de arroz também estão na lista de fontes produtoras de metano no painel intergovernamental em mudança do clima. O gás metano é produzido por bactérias do rumen, que é uma das 4 cavidades do estômago dos bovinos. E o mais curioso é que a maior parte dos gases não sai pelo ânus do bicho, mas pela boca, como se fosse um arroto. Mas antes que alguém resolva dar nome aos bois e mandar a vaca para o brejo por causa do efeito estufa, vale lembrar que o maior responsável pelo aquecimento global é sim o gás carbônico emitido por fábricas e carros. No caso desses bichos, dá para reduzir a emissão do metano mexendo na dieta dos animais e diminuindo o tempo para o abate. E é isso que o Instituto de Pesquisa em Agricultura está fazendo lá na Nova Zelândia. Os pesquisadores tentam consertar os micróbios intestinais por meio de uma vacina. Até agora, apenas um pequeno número de vacas e ovelhas recebeu a vacina em testes realizados pela equipe. O resultado inicial mostra que os animais vacinados estão realmente produzindo anticorpo, o que poderia diminuir a formação de metano no organismo. Interessante, hein? Realmente interessante. Olha, essa técnica pode demorar um pouco até ser cara, mas pode ajudar potencialmente a produção de carne e leite. Além, logicamente, você viu aqui agora há pouquinho, de reduzir a participação da pecuária no aquecimento global. Você viu, e tem 28% vem da criação de bois e vacas, principalmente. Bom, o governo quer, por fim, 10% de multa que a empresa tem que pagar quando ela demite um funcionário. Mas como é que esse dinheiro é usado? Por que ele é direcionado ao Estado? O advogado, Dr. Marcelo Escobar, que é professor de Direito Tributário da PUC, gentilmente está aqui conosco e nós vamos conversar um pouco a respeito, então, desse tema. Tudo bem? Para que a gente possa, então, entender melhor. Marcelo, obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Bom dia, boa noite, obrigado. Só uma correção rápida. Claro. Eu sou professor de Direito Tributário da PUC. Eu sou professor da PUC COGEAI, em curso onde eu falo de arbitragem, inclusive arbitragem tributária e também do IBMEC. Tá ok. Obrigado pela correção. Bom, Marcelo, me diz o seguinte. Quando o cidadão demite o funcionário, ele paga aqueles 40% de multa do Fundo de Garantia, não é isso? Sim. E ele paga mais 10%, por quê? Esses 10%, Heródoto, eles foram previstos numa lei complementar de 2001. E esses 10% não vão para o funcionário. Ele é destinado direto para o governo. E a história dessa contribuição, ela mostra muito o que o governo costuma fazer com questões tributárias. De forma bem rápida, no início, ela foi justificar, primeiro, uma contribuição. Então, ela necessariamente tem uma destinação específica e não pode se desviar dessa destinação. Inicialmente, ela foi criada para o reequilíbrio financeiro do Fundo de Garantia por conta da diferença que o pessoal pleiteou do Plano Verão e Plano Collor. Acontece que essa diferença ela foi equacionada no ano de 2007. Então, eles tentaram eternizar essa contribuição já no ano de 2000. Entendo. Bom, nós estamos... Tentou direcionada para o Minha Casa Minha Vida. Sei. Então, o que se discute agora, veja, o STF já disse que ela era constitucional. O que se discute agora é a inconstitucionalidade do desvio dessa contribuição, que deixou de ser para o próprio Fundo de Garantia e passou uma parte dela a ser utilizada para Minha Casa Minha Vida. Então, o que o governo faz com isso é, primeiro, se antecipar um julgamento do Supremo, que vai acontecer a qualquer momento. Tem um recurso extraordinário com repercussão geral, que já foi liberado pelo Marco Aurélio, está aguardando simplesmente pauta no Supremo. Eles podem retirar esses 10%, que é um encargo para a empresa, só que, ao mesmo tempo, isso não obedece, é uma jogada contábil do governo.
Porque ele arrecada a multa e repassa integralmente para o fundo de garantia. Então, ela tem um impacto fiscal zero. Só que o que acontece? Quando ela deixa de repassar para o fundo de garantia, como ela é contabilizada como um gasto obrigatório, ela impacta o teto de gastos. Então, extinguindo essa multa de 10%, ela deixa de contabilizar no limite do teto de gastos e o governo pode direcionar essa diferença, né, para o custeio, por exemplo, de investimento ou o custeio do próprio orçamento do ano de 2020. Então, são vários aspectos. Primeiro, uma desoneração que está se antecipando ao julgamento do Supremo, tendente a considerar a inconstitucionalidade dessa extensão da contribuição, e é também uma jogada contábil do governo, porque como já tem um déficit orçamentário gigantesco para o ano que vem, eles tentam ter uma margem, mesmo com essa liberação desse adicional. Agora, Marcelo, o volume de dinheiro arrecadado com o pagamento desses 10% que a empresa paga quando demite um funcionário é significativo ou não? Tem ideia do valor? A última vez que, em 2013, quando eu lembro da Dilma tentando justificar, era cerca de 3 a 4 bilhões de reais. Então, assim, contando que o déficit, hoje, pelo que eu levantei, do ano seguinte está em cerca de 124 bilhões, por mais que esse valor tenha subido para 3, 4, 5, ele é realmente um cisco perto do problema. Ajudaria, mas longe de resolver. Entendo, realmente. Agora, para as empresas, como você disse, uma forma de, vamos dizer assim, de recolher menos tributo, não? Sem dúvida, é uma desoneração. Então, veja, as empresas vão ter um impacto menor, de novo, esse valor só incide na demissão do funcionário. Então, realmente, nessa hipótese, haverá, de fato, uma desoneração. Como eu disse, grande parte das empresas, eu sou advogado também, atuo, já discutem isso há muito tempo. Desde 2013 para cá, praticamente os grandes contribuintes discutem esse valor e já depositam. Então, o governo vai ajudar de um lado, mas eu não sei se esse impacto vai ser algo tão sentido assim no bolso. Mas, de qualquer forma, para o empresariado é bem-vindo. Eles vão deixar de ter mais uma discussão judicial. Entendo. Ok. Marcelo, muito obrigado pela sua gentileza, muito grato por sua participação aqui conosco. Obrigado. O meu cenário não é tão gostoso quanto o meu antecessor aí, mas gostaria muito de ter alguns vinhos tão bons quanto aquele. Obrigado por você, um bom final de semana. Você viu lá, ele estava na frente de uma enoteca, rapaz. Pois é, eu estou com um livro, eu vou chegar lá, um dia eu chego lá. Muito obrigado pela gentileza, viu? Muito grato. Boa noite. Boa noite, obrigado. Doutor Marcelo Escobar, advogado, professor, né, conversando conosco aqui de uma maneira simples. Portanto, os 10% as empresas já estão tentando derrubar há algum tempo. Porque você viu que essa grana, manda um funcionário embora, tem que pagar 40% de fundo de garantia e mais 10% para o governo. Esses 10%, então, como ele disse, o governo vai tirar, porque senão vai perder no Supremo e, de qualquer forma, esse dinheiro vai sair. Tudo bem? Bom, vamos então aqui para... Você viu, esse negócio da adega pegou bem, hein? Você viu que ele estava atento aqui. Muito grato pela atenção conosco. Vamos então aqui para a nossa terceira live, onde você diz, precisa uma lei ou uma plaquinha do é proibido fumar basta? Vamos lá. Bom, nós estamos perguntando, então, sua opinião. O caso em tela é proibido fumar em parque público da cidade de São Paulo. Precisa de lei, como eles fizeram, ou bastava uma plaquinha dizendo que é proibido fumar? Ok? Vamos lá. O Jânio, de São Bernardo, primeira vez que ele participa conosco. Jânio, prazer em conhecê-lo. Será que o prefeito vai conseguir fiscalizar o uso do tabaco nos parques?
pois eles não conseguem fiscalizar o uso da maconha e do crack nas praças e ruas da nossa cidade. Olha quem lembrou. A gente fuma maconha na rua. Você passa na rua, tem cheiro de maconha. A gente fuma... Eles não conseguem. Vão impedir que a pessoa fume no parque? Não sei. Mas é relevante. Obrigado, Jânio. O Wilson, que é de Arapoti, no Paraná. Eu acho que o cigarro tem que ser proibido com a maconha. É prejudicial à saúde, diz aqui o Wilson. Pelo que eu estou entendendo, é radical. Acho que o cigarro tem que ser proibido em tudo quanto é lugar. É isso, Wilson? Obrigado. O Robson, de São Paulo. Por que o prefeito Covas e o secretário de Segurança não criam coragem moral para também acabarem com as cracolândias, diz aqui o Robson, de São Paulo. E a cracolândia continua firme aí. O pessoal continua, muitos são doentes que precisam de hospital, precisam de atendimento, as pessoas continuam jogadas aí na rua. Aqui mesmo perto da Record tem. Bom, o José, de São Paulo. O problema não são as muitas e poucas leis, mas sim a aplicação imediata e firme das leis, diz o José. Ou seja, se a lei existe, tem que cumprir. Se ela manda multar, tem que multar, porque senão ela se decepciona. O Flávio, que é de Petrópolis, acho que as placas deveriam ser suficientes, mas infelizmente não são. É preciso tirar dinheiro do povo, diz aqui o Flávio. Obrigado, Flávio, é um prazer em conhecer. Tirar dinheiro, vou explicar, né? Com multa, tá certo? Multa é de R$500. Quando você é pego pela segunda vez é R$1.000. Tá certo? É por aí. O Pedro, de Franca, interior de São Paulo. Maior fiscalização também com a leis e placas. Ele acha que além de ter lei, tem que ser placa também. Diz aqui o Pedro de Franca. É o nosso último dessa live? Ok. Obrigado, Pedro, pela participação aqui conosco na nossa live. Tudo bem? Bom, vamos então aqui para juntar nossas redes. Detalhe, tem 10 horas da noite aqui, tem a live das 10 às 10h15, com a participação sempre de uma pessoa aqui da nossa equipe. Tudo bem? Vamos lá. Olha, primeiro deixa eu corrigir o erro que eu acabei de cometer aqui. Eu falei que a Amazônia se estende também ao Chile. O pessoal já escreveu aí dizendo, não, no Chile não tem. Então está corrigido aí e eu acabei de aprender que a Amazônia tem na Bolívia, tem no Peru, tem no Equador, mas não tem no Chile, ok? Obrigado pela correção. Hoje, pela primeira vez, os venezuelanos receberam $1. $1 quinzenal de salários e pensões. Segundo o Banco Central da Venezuela, quase 10 milhões de aposentados empregados recebem $1. O salário mínimo foi estabelecido pelo governo da Venezuela, de 40 mil bolívares soberanos, é o novo. Sabe quanto é o salário mínimo? $2. Caramba! Essa quantia não compra nem 1 quilo de carne ou uma caixa de ovo. No máximo, dá para comprar farinha de milho ou 1 quilo de açúcar. Que situação, hein? Aí. E a gente não tem mais ouvido falar da Venezuela. Não é? Do Guaidó, não temos ouvido falar do Maduro, não sei não. Bom, já mostramos para você as previsões do furacão, chama-se Dorian. Ele está ganhando força e ele está indo para o litoral da Flórida, estado dos Estados Unidos. E deve também se tornar uma tempestade forte. Tem 4 níveis, ele está no nível 4. O Centro Norte-Americano de Furacão emitiu um alerta de ventos devastadores para o noroeste das Bahamas, lá no mar. Você quer dar uma olhadinha aqui nas imagens da NASA? Olha, vamos mostrar então as imagens. Olha aí, ó. Aqui está o furacão, ó. O Dorian está aqui, tá certo ou não? Sábado, ele vem vindo para cá, tá vendo ou não? Ele vai, aqui está a Flórida, ó. Aqui está West Palm Beach, Miami está aqui, ó. Olha Orlando aqui onde está lá o pessoal da Disney, está aqui. E ele deve então aqui entrar com peso 4, depois 3, depois 2. Ele começa a diminuir. Então, essa aí é a situação. Às vezes, voos são suspensos e vai por aí afora. Bom, muito obrigado aqui em nome da nossa equipe de técnicos e jornalistas, na nossa edição de sexta-feira. Você continua com a gente aqui na live, estamos tudo lá, Facebook, Twitter, etc, etc. Ok ou não? E esse, então, é o nosso encerramento do jornal. Quando
Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. E o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. O nosso alviverde inteiro, que sabe ser brasileiro. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. E o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar